A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim: Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu peço desculpa pelo barulho atrás aqui, é que tá muito calor aqui e eu liguei o ventilador aqui atrás, então tá fazendo um ruído. Queridos, por muitas vezes Deus permite que entramos em certas situações que nós olhamos e dissemos assim, mas por que tudo isso? Por muitas vezes nós olhamos e dissemos assim, não, agora acabou. Já era. E por muitas vezes, falamos, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que me sobreveio tanta coisa? O que foi que eu fiz para merecer isso? Sabe o que é interessante, queridos? Quando Deus libera bênçãos sobre nossas vidas, porque eu mereço, devo ter feito uma coisa muito boa para Deus, eu devo ter sido muito bonzinho. Outros ainda dizem assim, sem pensar, na outra vida deve ter sido muito bom, porque olha só, olha para mim. Eu sou queridinho porque eu recebi isso. Não, queridos. O que vem de Deus? Saiba separar. O que vem de Deus. Eu não estou falando de tribulação que você buscou com as suas próprias mãos. Eu não estou falando de ataque do adversário, de porta que você abriu. Não, queridos. Eu estou falando de provas que Deus permitiu para provar a nossa fé. Eu estou falando de quando Deus permite nós entrar no deserto e nos sobrevir coisas que humanamente são muito difíceis de suportar. Eu estou falando de coisas que muitas pessoas olham e falam assim, se fosse eu no teu lugar já tinha desistido. Mas você está aí. Você está de pé, você está lutando, você está perseverando. Deus não permite a luta, Deus não permite o deserto para que nós venhamos morrer nele. Deus não é inconsequente a ponto de permitir que nós venhamos passar pela fornalha, enfrentar um mar vermelho à nossa frente, sem antes ter preparado o escape. Queridos, Deus é tão maravilhoso que por mais que nós sejamos falhos, que por mais que nós sejamos não merecedores, mas Ele se preocupa conosco. A palavra nos diz que sobre Jó veio coisas que, se comparássemos nos dias de hoje, talvez nós não suportaria o que Jó suportou. Mas antes de Deus permitir qualquer coisa, Ele nos estrutura. Entenda, querido, quando você coloca o teu filho na escola, você não vai colocar ele diretamente numa faculdade. Não. Ele vai começar lá no pré-escolar. Por quê? Porque ele não tem ainda estrutura para uma faculdade. Conosco não é diferente.
Se Deus permitir que você entrasse nessa batalha, é porque Ele te deu estrutura para você suportar. Deus não é inconsequente. Deus não é imaturo. Deus conhece a tua estrutura melhor do que você mesmo. Ele sabe o quanto você pode suportar. Então para de dizer, não aguento mais, eu não suporto mais. Sim, você aguenta, você suporta. Deus não permite tribulação maior do que nossa estrutura possa suportar. Não foi Ele que nos formou? Não é Ele que nos sustenta todos os dias? Será que Deus ele não conhece quão pesado está sendo para você o que está acontecendo? Mas isso tudo vai te estruturar para algo ainda maior que está por vir. Isso que você está enfrentando agora é só o começo. O que Deus tem preparado para você, se Ele não te prepara agora, você não vai suportar lá na frente. Um prédio, uma estrutura de vários andares, para ele ficar de pé, para ele não ruir, ele precisa ter uma estrutura forte. E a estrutura ninguém vê porque fica por baixo. Todo mundo admira um edifício muito bem feito. Uma arquitetura que todo mundo olha, admira, fala, nossa, que lindo. Mas nem sempre o que é lindo é resistente. E é isso. Quando vem a luta, ao invés de você reclamar, dobra teu joelho. Busca Deus. Dobra teu joelho, querido. Dobra teu joelho. Busca orientação do céu. Firma na rocha, que é Cristo. Porque quando vem a luta, por muitas vezes nós ficamos tentando entender o porquê daquilo, por que está acontecendo aquilo, o que foi que eu fiz para merecer. Queridos, não é questão de merecimento, é questão que Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo. Deus está te dando estrutura para você suportar o que está por vir. Deus está te dando sustentação para você carregar aquilo que Ele tem para colocar na tua mão. Se Ele não te preparar, querido, você vai perder na primeira tempestade. A vida, queridos, é feita de tempestades, de ataques. Você acha que você vai carregar algo precioso e não vai vir afronta, não vai vir ataque contra a tua vida? Só quem carrega algo precioso vira alvo. E se você não tiver um treinamento, se você não tiver uma estrutura para suportar, como você vai receber o que Deus tem para colocar na tua mão?
Quando Jó perdeu tudo, a palavra nos diz que ele não ficou tentando achar culpado, ou dizer eu vou me vingar, ou eu quero saber quem foi que fez, quem é o culpado disso, daquilo. Não, queridos. Pelo contrário. Ele nunca disse, porque isso, porque... Não, ele disse assim, Deus. Foi Ele quem deu. E foi Ele quem tirou. Tudo pertence a Deus. Quando você entende que tudo pertence àquele que deu, você não fica questionando por que foi que Ele deu, por que foi que Ele tirou, você só agradece. Porque se Ele deu, é porque Ele quis. Se Ele tirou, foi porque Ele quis. Mas em tudo tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Você precisa buscar Deus para entender qual é o propósito do que você está passando. Quanto antes você descobrir qual é o propósito, mais rápido você sai da prova. Quanto mais rápido você entender que Deus está só trabalhando em você, que isso vai vir e vai passar, mais rápido você vai sair da prova. O povo de Israel ficou 40 anos vagando pelo deserto, andando em círculos. Por quê? Porque só blasfemava. Porque só reclamava. Enquanto você estiver reclamando, murmurando, com ódio no coração, ao invés de colocar a tua vida diante de Deus e buscar de Deus qual que é o propósito dessa situação, o que Deus quer que você faça, qual é a intenção dessa luta, qual é o propósito nessa luta. Deus está querendo te dar estrutura. Deus está querendo colocar algo nas tuas mãos que... Perdão, a gripe pegou. Não é porque Ele não se importa com você, pelo contrário. Você foi chamado para carregar algo valioso. Você foi chamado para carregar algo precioso. E não se coloca vinho novo em odre velho. Deus está reformando a tua estrutura. Deus está fortificando a tua estrutura. Deus está te forjando. O ouro vai para o fogo, não é para ele se acabar. Porque o ouro no fogo ele não derrete, quando derrete ele não se extermina, mas ele purifica. Tudo que tem nele que não é da matéria, o fogo queima. O fogo elimina. Entenda, Deus não está te castigando. O fulano ou ciclano não é culpado, não. Essa luta, para de achar culpado para ela. É Deus trabalhando em você. É Deus forjando em você um caráter no qual Ele se agrada. Você não pediu para Deus, para Ele tirar tudo aquilo que não é do agrado dEle? Você não pediu para Deus que você queria ter o caráter de Cristo? Você não pediu para Deus que queria ser mais parecido com Jesus? Que queria irradiar a luz dele aqui na terra? Como você acha que acontece isso, querido? Não é em tempo de vitória. Não é na bonança que você é preparado, não. É na escassez, é na tribulação,
É nos momentos mais difíceis. Por quê, queridos? Porque quando a bonança, quando tudo vai bem, por muitas vezes esquecemos de buscar a presença daquele que nos deu, daquele que fez por nós, que nos colocou numa posição favorável. Por muitas vezes Deus permite certas situações para não nos perder. Porque quando Deus chama alguém com propósito, e esse alguém começa a desviar a rota, Deus tem que trazê-lo de volta. Deus não prepara ninguém em vão. Se Ele está te preparando, é porque o que Ele tem preparado para você é muito maior. Paulo disse assim, que as tribulações passageiras, as breves tribulações, não se comparam com o que há de vir. Porque, queridos, o que Deus tem preparado para nós não se compara com tudo que passamos aqui na terra. Entenda, queridos, para Deus, o que importa não é o aqui, o agora. Essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui, ela é perecível. Estamos aqui agora, eu estou falando com vocês, mas eu não sei se daqui a alguns segundos eu vou ainda estar respirando. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Deus vai nos chamar para a eternidade. E é por isso que temos que estar preparados. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama com propósito, Ele nos prepara, Ele nos santifica. E é isso que está acontecendo. Então para de reclamar do processo. Comece a olhar para frente, comece a olhar para o alto, pedir para Deus te direcionar ao propósito, ao caminho. Volta a buscar a Deus de todo o teu coração. Volta a buscar mais do Senhor, a ler a palavra, a entender o que Deus quer falar com você. Porque por muitas vezes Deus fala conosco de várias maneiras e nós nem atentamos para o que Ele está falando. Levamos como banalidade quando Deus fala, quando Deus dá sinais. E aí por muitas vezes Deus precisa chamar nossa atenção para que venhamos mudar o nosso foco. Aqui tudo é passageiro. Aqui, tudo que fizemos aqui, um dia vai ficar só na lembrança. Temos que guardar tesouro, onde a traça e a ferrugem não corrói. Enquanto estamos juntando os tesouros aqui na terra, estamos perdendo o nosso tempo. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, que você não deve viver a tua vida secular, não, queridos. Nós necessitamos disso. Eu estou falando que devemos dar prioridade para as coisas do céu. Devemos plantar aqui o que queremos colher. A palavra nos diz que há tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Ah, mas você não sabe que minha vida é corrida, você não sabe que... Ah, porque se eu não fazer assim, assim... Não, querido. Deus é que cuida de tudo, de cada detalhe da nossa vida, é Deus que cuida. Faça o que você pode.
E o restante Deus se encarrega. Porque quando você coloca Deus à frente, as outras coisas simplesmente fluem. Quando você coloca Deus à frente dos teus projetos, quando você coloca Deus à frente das tuas conquistas, de tudo que você for fazer, quando você coloca Deus à frente, até do teu eu, Deus se encarrega de cuidar, até dos mínimos detalhes. Não adianta se esforçar até perder a vida, se não colocar Deus à frente, se não der prioridade para Deus, porque Ele, sempre foi Ele que cuidou de nós. Para de reclamar, querido. Atribua a honra e a glória a Deus. Ele está te esperando para ouvir a tua voz, para conversar com Ele. Ele quer falar contigo, querido. Abra o teu coração. Amém, queridos.